Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos estar abrindo lá no livro de Apocalipse 2. Apocalipse 2, a partir do verso 1. Lá vai o Carlos falar de novo de Apocalipse, mas é algo importante para nós refletirmos nos dias de hoje. E é um desafio que nós temos como igreja, como irmãos, de lermos um pouco mais. Eu convido a igreja a ler mais sobre Apocalipse, porque revela muitas coisas que Deus tem para as nossas vidas. Revela muitas verdades, revela muitas coisas. Então, nessa noite, esteja abrindo em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1. A carta que nós conhecemos, nós já falamos sobre a igreja de Laodiceia há uns tempos atrás. E hoje iremos falar sobre a igreja de Éfeso, a carta endereçada de Jesus à igreja de Éfeso. Então, a partir do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Verso 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Amados irmãos, hoje eu quero trabalhar a respeito da igreja de Éfeso, que é uma igreja conhecida muito principalmente por Paulo, mas conhecida também como a igreja que perdeu o primeiro amor. Esse texto ele já foi muitas vezes falado sobre a perda do primeiro amor, e é o que eu quero trabalhar com você nessa noite, a respeito da perda do primeiro amor. Muitas das vezes nós deixamos escapar aquele primeiro amor que nós tínhamos, aquele fogo, aquela perseverança, aquela fé, aquele fogo ardente que tinha no nosso coração. Isso se esvazia de uma forma que a gente não percebe, é algo tão sutil conforme a nossa caminhada em Cristo. Mas para que nós possamos primeiro entender todo esse texto, nós precisamos também voltar em relação à igreja de Éfeso. Como que é? Quem que fundou a igreja de Éfeso? Como que era? Qual era a sua constituição? A cidade de Éfeso, como nós conhecemos lendo a palavra de Deus através das Escrituras, ela era um grande centro comercial, e nós sabemos que o apóstolo Paulo ali em uma das suas viagens ali, mais exatamente na terceira viagem missionária de Paulo, ele teve esse chamado de Deus em ir ali para a Ásia, e ali ele se instalou na província da Ásia, em Éfeso, para que ele pudesse ali construir o seu ministério, construir uma igreja, com a missão dada por Deus para construir um ministério e uma igreja. E o curioso é que essa província, essa região, era uma área muito conhecida pelos altares idólatras, pessoas que, como conhecemos aqui, que fala dos nicolaítas, uma seita ali que incentivava as pessoas a viver conforme os prazeres carnais, algo muito contemporâneo nos dias de hoje também. Mas nós sabemos que tinha muito essa questão das más práticas em relação aos olhos do Senhor. Pessoas que praticavam bruxaria, e entre outras coisas, adivinhações. E outro dado curioso também que nós vemos por meio da palavra de Deus é que essa cidade de Éfeso, ela era um centro comercial e era conhecida pelo templo de Ártemis, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, era um lugar ali muito bem conhecido, que tinha um certo valor ali na época. Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era conhecido principalmente.
Em Atos 19, capítulo 19, do 19 ao 20, nós vemos o relato da palavra de Deus, que pessoas ali, depois que houve o ministério de Paulo, as pessoas elas ajuntavam ali, como nós começamos falando, os livros de feitiçaria, pessoas que praticavam esse tipo de ato, elas foram a público e queimavam esses livros, porque ali elas estavam confessando a palavra de Deus como a única e verdadeira, como o Senhor único e verdadeiro nas vidas dela, demonstrando que o ministério de Paulo havia sido completo até aquele momento. E nós conhecemos também que essa igreja, ela também mais tarde foi pastoreada por João, e como nós sabemos, o livro de Apocalipse é dado por uma revelação ao apóstolo João. Timóteo também passou por lá. Então nós vemos que foi uma igreja de muita relevância, é conhecida também como a igreja que fundou outras igrejas. Olha que curioso que é. A igreja que é conhecida pelo abandono ao primeiro amor também foi uma igreja que fundou muitas outras igrejas ali na província da Ásia, ao longo do tempo. Então Jesus ele inicia essa carta à igreja de Éfeso, elogiando as qualidades, falando da igreja em si. Nós sabemos que a igreja de Éfeso, apesar desse defeito que ela tinha, ela era uma igreja muito perseverante, ela era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que tinha uma doutrina sólida, resistente. Da mesma forma é nos dias de hoje. Nós temos a nossa igreja, ela é uma igreja sólida, é uma igreja que está perseverando, que tem as pessoas que querem trabalhar para o Senhor. Mas o fator principal aqui que Jesus ele começa a relatar aqui é em relação à perda do primeiro amor. Não estou dizendo que isso acontece em todas as igrejas, mas é um fator que pode acontecer em todas, se nós não tomarmos cuidado, ao passo de tomar mais o zelo do que o amor pelo Senhor em si, por Cristo em si. Nós passarmos a ser mais religiosos, como nós temos batido muito nessa tecla de nós não sermos religiosos, mas sim sermos pessoas que amam ao Senhor, que fazem a obra do Senhor porque entenderam e servem a Deus, porque amam a Deus de verdade, de coração, não fazem as coisas por obrigação. Então Jesus ele inicia essa carta elogiando as qualidades, falando da igreja e alertando desse problema sério. Uma citação interessante de John Stott, ele diz que uma igreja ela pode ter boa teologia e boas obras, mas se perder o amor por Cristo, perde tudo. Uma citação que diz tudo. Uma igreja, ela pode ter os melhores pastores, os melhores ensinamentos, os melhores equipamentos, os melhores músicos, as melhores doutrinas, as melhores cadeiras, mas se nós não termos ali o amor em Cristo, o centro, toda a questão do culto ser centralizada em Cristo, as pessoas adorarem, ir ao templo, servir a Deus, falar de Deus, se tudo isso que nós fazemos, a agenda da igreja, ela não for e ela não apontar para o amor para Cristo, nós perdemos tudo. Nós perdemos tudo, de nada adianta todo esse trabalho. Quando nós entendemos que o amor a Cristo é muito mais importante do que aquilo que nós temos na nossa agenda completa ali do dia a dia, no piloto automático que nós falamos, porque muitas vezes nós entramos no piloto automático, eu e você, na caminhada cristã, desde a nossa conversão, conforme nós vamos passando o tempo, nós estamos realizando, fazendo as coisas como devem ser feitas, como a palavra de Deus indica, nós estamos fazendo tudo correto, como a igreja de Éfeso faz, nós veremos aqui. Mas nós começamos a viver no piloto automático. Nós fazemos as coisas corretas, mas nós esquecemos do Senhor pelo qual nós estamos ali. Nós fazemos a obra do Senhor, mas nós não temos mais intimidade com o Senhor da obra. Nós fazemos a obra do Senhor, mas nós esquecemos o Senhor da obra, o dono daquela obra. Nós deixamos de ter intimidade e relacionamento com Ele. E então Jesus ele vem por meio dessa carta, e ali eu quero que você pense que Jesus nesse momento, ele tem a ciência, como nós sabemos, ele tem o conhecimento, ele pode analisar todos nós. Ele está aqui nesse momento, ele está analisando,
tudo aquilo que você tem de dificuldade, tudo aquilo que você precisa melhorar, como ele fez aqui com a igreja de Éfeso. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que eles, aqui no começo do texto, no verso 1, a carta começa se apresentando, Jesus ele se apresenta como aquele que segura as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Um exemplo muito interessante, uma ilustração muito interessante que eu vi do pastor Hernandes Dias Lopes, porque tem uma diferença entre você segurar e você cuidar de fato. O que o Senhor faz é como se ele pegasse essa folha e ele guardasse dentro da palma da mão dele e resguardasse. E essa folha é a nossa vida. O Senhor ele resguarda as nossas vidas na palma da mão dele. Ele ama aquele que ele resguarda e ele repreende, como nós sabemos, e ele nos ensina o caminho correto para as coisas. Então Jesus ele começa essa carta da mesma forma, avaliando a igreja de Éfeso. E isso mostra que Cristo, por mais que nós entendamos que Ele é onipotente, Ele é onipresente, muitas vezes nós esquecemos que Ele está presente entre nós. Ele não está distante, como nós muitas vezes pensamos, mas Ele está presente no meio da igreja o tempo todo, avaliando como está o nosso culto, como nós temos nos apresentado diante dEle, o que nós temos feito. O tempo todo Ele está avaliando a nossa condição espiritual. Ele conhece cada congregação, cada pessoa. 2 Timóteo 2,19 fala que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Então eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor, Ele repreende sim, mas para o seu bem, para o nosso bem, para que nós venhamos a nos endireitar e venhamos a fazer a obra dEle da forma correta. Então o Senhor ele está cuidando de nós, na palma das suas mãos. E então o Senhor começa a falar do trabalho da igreja de Éfeso. Verso 2 ao 3, Jesus ele vai reconhecer o esforço da igreja de Éfeso. Era uma igreja que tinha um trabalho árduo, como nós começamos falando. Eles se dedicavam à obra do Senhor sem esmurecer, porque naquela época, depois que houve essa transformação, ali depois do ministério que Paulo estabeleceu, houve a perseguição continuou da mesma forma como havia antes, porém muito mais forte, porque uma coisa que nós devemos entender é que a igreja, o fato dela ser fiel é o que causa a perseguição, não o contrário. Muitas das vezes nós pensamos o contrário. Mas o fato da igreja ela estar fiel ali, a igreja de Éfeso ela estava fiel ao Senhor, causou uma perseguição, e essa igreja ela se dedicou à obra do Senhor sem se esmorecer diante das dificuldades que havia acontecido. Era uma igreja que tinha perseverança, que permanecia firme mesmo diante da perseguição. Uma citação interessante do Hernandes Dias Lopes diz que o mundo odeia Jesus, e se formos parecidos com Ele, o mundo vai nos odiar porque odeia Jesus em nós. Então, ao passo que nós servimos Jesus, que nós parecemos mais com Jesus, o mundo, que por natureza já vai odiar, nós nunca vamos ter a aprovação do mundo. A partir do momento que nós parecemos mais com Jesus, o mundo vai passar a nos odiar porque eles veem Jesus dentro de nós. E isso vai causar perseguição, como causou a igreja de Éfeso. E nós precisamos ser perseverantes como essa igreja. Era uma igreja que tinha um zelo doutrinário, que tinha um cuidado. Aqui a palavra de Deus fala que eles tentavam os falsos mestres. Eles identificavam aqueles que estavam mentindo e reprovavam essa conduta, diferente das outras igrejas que nós vemos aqui relatadas nas cartas. Algumas igrejas Jesus interessa criticando essa parte. Eles rejeitavam os nicolaítas. Era uma igreja que, aos olhos, talvez, da sociedade e no aspecto geral, era uma igreja que não tinha problema, se nós formos olhar. Mas o fato é que o Senhor, Ele olha muito mais além daquilo que nós podemos enxergar. Era uma igreja comprometida com a verdade,
resistente ao engano, mas que, como as nossas vidas, muitas vezes nós temos algo que precisa corrigir, que nós não estamos enxergando, como a igreja de Éfeso não enxergava, entretida com o dia a dia, com o piloto automático, com a agenda. Talvez você esteja hoje vivendo corretamente na palavra de Deus, você está indo na igreja, você está fazendo a obra do Senhor, você está contribuindo, você faz a obra de Deus, mas talvez você não tenha sentido mais aquele brilho nos olhos, como nós podemos dizer, que você tinha antes, lá do começo, mesmo estando comprometido com a verdade. E isso é totalmente possível. Martinho Lutero fala que é possível estar ocupado para Deus e ainda assim distante dele. É totalmente possível nós estarmos ocupados com o reino de Deus e ainda assim distante dele. Como assim? Em que sentido? No sentido que nós estamos falando aqui. Talvez nós estamos servindo ao Senhor no piloto automático, distante do Senhor da obra. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas distante do Senhor, do dono da obra. Então nós partimos para a advertência de Jesus. Jesus, ele, no verso 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, que é o ponto central dessa mensagem. Nós abandonamos o primeiro amor. Mais uma frase, o Hernandes Dias Lopes, ele é sensacional, fala bastante sobre essa questão do crente não fervoroso, do crente que precisa ter mais ânimo ao servir ao Senhor, que precisa saber exatamente o que ele está fazendo na obra do Senhor. Ele diz que quando nós abandonamos o primeiro amor, quando nós diagnosticamos as outras pessoas, as outras igrejas, mas nós não somos capazes de diagnosticar a nós mesmos. Então, o abandono do primeiro amor, uma das coisas que nós podemos identificar é isso. Quando nós somos críticos, nós conseguimos enxergar os defeitos das outras pessoas, das outras igrejas, e nós não conseguimos voltar para nós mesmos e enxergar, olha, eu preciso melhorar nisso aqui, eu estou devendo nesse ponto para o Senhor. Está faltando eu orar mais, está faltando eu falar mais com o Senhor, está faltando eu me expressar melhor com o Senhor, está faltando eu oferecer mais financeiramente ao Senhor, está faltando eu ter uma vida, um altar ali melhor montado ao Senhor. Quando eu falo assim é em relação à vida, eu preparar melhor o meu altar ao Senhor. E nós não enxergamos isso, nós temos aquele olhar crítico e certeiro para as outras coisas, mas quando chega a nós não conseguimos enxergar. Isso é um sinal da perda do primeiro amor. Eles não haviam deixado de trabalhar, a igreja ela estava trabalhando, fazia as coisas, mas sem paixão ao Senhor. É como se fosse, você imagine uma lenha ali, que você coloca uma fogueira ali, e vai colocando a lenha, e coloca, e deixa ali, acende o fogo, e conforme o tempo aquela lenha ela vai apagando. Se você quiser que continue, você precisa estar alimentando para que o fogo continue. Da mesma forma com a palavra de Deus, nós precisamos alimentar todos os dias, nos alimentarmos da palavra de Deus, para que a gente venha ter a chama acesa nos nossos corações todos os dias, a presença, a intimidade com o Senhor, para que nós não venhamos a cair numa situação de abandono do primeiro amor. Isso nos alerta para o perigo de uma fé mecânica, onde nós servimos a Deus sem desfrutar da sua presença. Eu faço a obra, eu amo a obra, mas eu não tenho comunhão com o Senhor. Nós precisamos pensar sobre isso, porque é algo que invade muitas vezes as nossas vidas, e nós não percebemos, muitas vezes está mais próximo do que nós percebemos, e é algo que é importante para que nós possamos vir a desfrutar de uma vida de uma forma completa com o Senhor. Para que você pense, não substitua o Senhor da obra pela obra. É mais importante que você adore ao Senhor da obra, para que depois você faça a obra do Senhor. Não substitua o Senhor por nada. Sempre coloque o Senhor como prioridade, a intimidade com o Senhor como prioridade. Charles Spurgeon diz que o perigo não é perder a fé, mas perder a paixão por Cristo enquanto mantemos as práticas religiosas. O perigo não é nós perdermos a fé, mas é nós perdermos a paixão por Cristo enquanto nós mantemos as nossas práticas religiosas.
pessoas religiosas que fazem as coisas por fazer e não tem mais amor por Cristo, não tem mais aquele fervor. E por fim, quando nós avançamos um pouco mais no texto, a partir do verso 5, o Senhor, Ele é misericordioso, porque Ele não só aponta os erros que nós temos, mas Ele oferece a solução. O Senhor, Ele nunca vai apontar os erros e não vai oferecer a solução. Ele sempre vai te oferecer o caminho, a solução. E o Senhor, Ele preferiu que fosse dado em 3 partes o chamado ao arrependimento. Primeiro, Jesus, Ele convida nós a lembrar. Por que lembrar? No verso 5, lembre-se de onde caiu. Precisamos relembrar a intensidade do nosso amor por Cristo, do início da nossa caminhada. Esse é o primeiro passo para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Porque se nós não passarmos por cima desse primeiro passo, não tem como identificar o problema. Nós precisamos voltar na nossa história. Quando é que os nossos olhos brilhavam? Lá na nossa caminhada, no nosso primeiro encontro com Jesus, nos nossos primeiros cultos, nas nossas primeiras oportunidades que a gente louvava a Deus com fervor, que a gente servia a Deus porque a gente entendia o amor que Cristo tinha por nós e tem ainda. Então nós precisamos lembrar da onde que nós viemos. É importante nós lembrarmos, como a palavra diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Nós precisamos lembrar da o maior pico que nós tivemos de intensidade, que nós estávamos servindo ao máximo ao Senhor, para que a gente venha refletir sobre isso. Segundo passo, arrepender-se. A palavra de Deus continua falando que arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E aqui é um ponto importante, porque o arrepender não é somente o remorso que nós dizemos. Não é só o fato de você falar que se arrepende de continuar fazendo as coisas erradas. É o arrepender e já tomar uma atitude para fazer as coisas diferentes. É aquele arrependimento que a sua atitude já fala por si só que você se arrependeu. Esse é o arrependimento para que você consiga voltar ao primeiro amor. É o arrependimento verdadeiro, ele envolve a mudança de atitude. Charles Spurgeon novamente fala que o arrependimento ele não é um momento de tristeza, mas o início de restauração. O arrependimento não é momento de você ficar chorando, triste, é o momento de você tomar atitude e fazer as coisas diferentes como estavam sendo feitas naquele momento. Não é o momento de se lamentar, é o momento de pedir orientação de Deus. Olha, Deus, eu preciso mudar, eu preciso corrigir, eu preciso ser uma nova pessoa. Eu preciso sentir esse fervor novamente que eu sentia antes pelo Senhor. E o Senhor vai te dar as coordenadas e você vai tomar atitude ali e vai estar se arrependendo de fato. Não é um remorso. Terceiro, voltar às primeiras obras. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Algumas traduções, e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, precisamos resgatar os hábitos que nós tínhamos lá no início, como nós começamos pensando para lembrar. Resgatar os hábitos espirituais de oração, de falar com o Senhor, de comunhão, de servir ao Senhor. De antes, como nós temos falado aqui, antes de nós virmos ao culto, nós começarmos desde as nossas casas, louvando ao Senhor, falando com o Senhor, nós construirmos todo um dia especial para o Senhor, não só no dia do domingo, mas em todos os dias nós construímos um contínuo, desde o dia que eu acordo até eu chegar no meu trabalho, até a noite. Em todos os momentos eu estar conversando com o Senhor, voltar a prática das primeiras obras. E para nós finalizarmos aqui, uma citação de Jonathan Edwards diz que o amor verdadeiro por Cristo nos leva a servi-lo com prazer e não com peso. E o texto termina no verso 7 com a promessa para aqueles que vencem. Jesus ele conclui a carta com uma promessa dizendo que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Quando nós nos arrependemos e voltamos ao primeiro amor, nós não apenas restauramos a comunhão com Cristo, mas nós temos a garantia, nós vamos desfrutar dos frutos da árvore da vida. E desfrutando dos frutos da árvore da vida, nós temos a vida eterna. Quando nós voltamos ao primeiro amor, nós voltamos a ter a comunhão com o Senhor, nós temos a garantia da vida eterna e desfrutar da presença de Deus. A vontade de Deus é que você desfrute realmente da presença dele de forma verdadeira, não um Deus que se faz presente somente no tempo presencial, mas em toda a sua vida, que você possa adorar e amar a Deus de todo o teu coração, como a palavra de Deus diz. A igreja de Éfeso era uma igreja que fazia tudo certo, mas perdeu o essencial, e nós sabemos que a igreja de Éfeso hoje se tornou ruínas. Um passado de que foi muito glorioso, de pessoas que foram transformadas, mas se tornou ruínas, porque não respeitou, não ouviu e não entendeu o que a palavra de Deus tinha. Jesus, ele nos chama a lembrar, arrependermos e voltar ao nosso primeiro amor. Se ouvirmos a sua voz e respondermos o seu chamado, desfrutaremos da árvore da vida e da plenitude da sua presença. Que nós possamos, como a palavra diz, aquele que tem ouvidos, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos diz, para que nós venhamos a nos arrepender e voltar às primeiras obras, ao primeiro amor em si, e darmos o melhor, porque o Senhor tem algo que nos espera de muito melhor, que é a vida eterna. Amém?